Vossa Excelência se equivoca quando deixa de atuar como causídico e passa a atuar como psicólogo, pretendendo buscar desejos profundos em mim. Não existe esse desejo profundo de condenação da Presidente da República. Existe uma responsabilidade funcional que eu procuro cumprir com a maior dignidade possível. No memorial que preparei aos ministros do Tribunal de Contas em 15 de junho, propondo algo bastante delicado, a rejeição das contas de um presidente da República, pelo menos visto como delicado até aquele momento, procurei mostrar que, mesmo com critério mais benevolente, que era esse que aceitava o excesso de arrecadação como uma fonte neutra, ainda assim havia decretos que infringiam a Constituição, que não atendiam, mesmo com a hipótese mais benevolente. O Tribunal de Contas, no entanto, por meio do exame dos seus técnicos e do pronunciamento dos seus ministros, adotou o critério menos benevolente. No seu artigo, no seu acórdão 2461, o Tribunal de Contas diz que o excesso de arrecadação não pode ser considerado fonte neutra. Então, na representação seguinte que proponho, acolho o critério adotado pelo Tribunal de Contas. Na manifestação que fiz na comissão, que não é, evidentemente, quando a gente atua perante o tribunal, a gente tem que saber qual é o entendimento do tribunal e fazer o pedido conforme a jurisprudência, o entendimento, enfim. Aqui na comissão eu disse, o entendimento adotado pelo tribunal é esse. Eu, pessoalmente, faço ainda uma análise ainda mais exigente. Considero, pessoalmente, que mesmo os critérios da anulação de despesa, mesmo esta mudança, deveria passar pelo crivo do Congresso Nacional, que é o senhor do orçamento, que é a autoridade mais legítima pela Constituição para fazer a alocação de recursos públicos. Então, a mudança de entendimentos é simplesmente essa. A minha mudança, a minha evolução de entendimento decorre do critério que o tribunal adotou, mais restritivo do que aquele que eu tinha proposto na minha petição. E me curvo, porque acho até que o tribunal foi muito bem, ele foi um entendimento que preserva mais a competência do Congresso e restringe mais a liberdade do Executivo em matéria orçamentária. A questão do orçamento, já no plano autorizativo, ter que ter uma compatibilidade com a meta, não é tese desenvolvida por ninguém, está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Responsabilidade fiscal, a LDO, a LRF determina que a LDO vai ter um anexo de meta fiscal, que lá consta uma meta, que essa meta tem que ser demonstrada com memórias de cálculo, e com projeções, essas memórias de cálculo tem que ser justificada com o comportamento dos 2 anos anteriores e com projeções econômicas para os 2 anos seguintes. Veja a preocupação com o planejamento e com a coerência, porque essa meta não é uma obra de ficção, ela decorre da realidade, do comportamento da economia. E a LRF determina que, quando a lei orçamentária vai ser elaborada, essa lei orçamentária tem que estar adequada a esta meta. Então, não é tese nenhuma, não é tese. É evidente, a Constituição prevê créditos extraordinários, a Constituição prevê situações excepcionais, prevê, mas são excepcionais mesmo, não é regra. O que tem que funcionar como regra é a adequação da lei orçamentária à meta, é uma determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal. E isso foi apontado justamente nas discussões na comissão especial para demonstrar que, se até no orçamento tem que haver uma adequação com a meta constante da LDO, do anexo de metas fiscais, né, com muito mais razão, numa alteração unilateral feita pelo Executivo por meio de decreto, esta compatibilidade tem que ser preservada. Então, de modo que eu não me sinto dono da verdade,
não sou um intérprete arrogante, tenho reverência pela opinião dos outros, mas tenho a minha convicção, e o Ministério Público, entendo eu, tem o dever de sustentar a sua convicção sem pretender relativizar todos os conceitos, porque senão tudo é relativo, todas as interpretações são possíveis, enfim, nós não vamos ter um direito, né, defendido pelo Ministério Público. O Ministério Público, quando atua, ele defende uma visão e submete isso ao crivo dos julgadores, lá no Tribunal de Contas, aos ministros do Tribunal de Contas. E aqui trazendo a minha colaboração, já que convidado fui naquela oportunidade, depois intimado, trago essa visão aos julgadores do Senado Federal. Só isso. Ainda assim, havia decretos que infringiam a Constituição, que não atendiam, mesmo com a hipótese mais benevolente. O Tribunal de Contas, no entanto, por meio do exame dos seus técnicos e do pronunciamento dos seus ministros, adotou o critério menos benevolente. No seu artigo, no seu acórdão 2461, o Tribunal de Contas diz que o excesso de arrecadação não pode ser considerado fonte neutra. Então, na representação seguinte que proponho, acolho o critério adotado pelo Tribunal de Contas. Na manifestação que fiz na comissão, que não é, evidentemente, quando a gente atua perante o tribunal, a gente tem que saber qual é o entendimento do tribunal e fazer o pedido conforme e me curvo, porque acho até que o tribunal foi muito bem, ele foi o entendimento que preserva mais a competência do Congresso e restringe mais a liberdade do Executivo em matéria orçamentária. A questão do orçamento, já no plano autorizativo, ter que ter uma compatibilidade com a meta, não é tese desenvolvida por ninguém, está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Responsabilidade fiscal, a LDO, a LRF determina que a LDO vai ter um anexo de meta fiscal, que lá consta uma meta, que essa meta tem que ser demonstrada com memórias de cálculo e com projeções. Essas memórias de cálculo tem que ser justificada com o comportamento dos 2 anos anteriores e com projeções econômicas para os 2 anos seguintes. Veja a preocupação com o planejamento e com a coerência, porque essa meta não é uma obra de ficção, ela decorre da realidade, do comportamento da economia. E a LRF determina que, quando a lei orçamentária vai ser elaborada, essa lei orçamentária tem que estar adequada a esta meta. Então, não é tese nenhuma, não é tese. É evidente, a Constituição prevê créditos extraordinários, a Constituição prevê situações excepcionais, prevê, mas são excepcionais mesmo, não é regra. O que tem que funcionar como regra é a adequação da lei orçamentária à meta, é uma determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal. E isso foi apontado justamente. Vossa Excelência se equivoca quando deixa de atuar como causídico e passa a atuar como psicólogo, pretendendo buscar desejos profundos em mim. Não existe esse desejo profundo de condenação da Presidente da República. Existe uma responsabilidade funcional que eu procuro cumprir com a maior dignidade possível. No memorial que preparei aos ministros do Tribunal de Contas, em 15 de junho, propondo algo bastante delicado, a rejeição das contas de um presidente da República, pelo menos visto como delicado até aquele momento, procurei mostrar que, mesmo com critério mais benevolente, que era esse que aceitava o excesso de arrecadação como uma fonte neutra, ainda a jurisprudência, o entendimento, enfim. Aqui na comissão eu disse, o entendimento adotado pelo tribunal é esse. Eu, pessoalmente, faço ainda uma análise ainda mais exigente. Considero, pessoalmente, que mesmo os critérios da anulação de despesa, mesmo esta mudança, deveria passar pelo crivo do Congresso Nacional, que é o senhor do orçamento, que é a autoridade mais legítima pela Constituição para fazer a alocação de recursos públicos. Então, a mudança de entendimentos é simplesmente essa.
a minha mudança, a minha evolução de entendimento decorre do critério que o tribunal adotou, mais restritivo do que aquele que eu tinha proposto na minha petição.